ela desvaneceu-se com as palavras: "Tu traíste-me." 3 anos depois, o milionário congelou. Ela estava de volta e não estava sozinha. Gonçalo Brandão sempre foi o tipo de homem que acreditava que o controlo era a chave para o sucesso. Aos 34 anos, como diretor executivo da Vantage Technologies, ele era a imagem do triunfo corporativo. Alto, loiro, impecavelmente vestido, com uns penetrantes olhos azuis que pareciam ver alguns movimentos à frente dos outros. Na sala de reuniões, a sua voz tinha peso, as suas decisões moldavam os mercados. No entanto, na sua vida pessoal, esses mesmos instintos muitas vezes convertiam-se em armas. Leonor Matos tinha entrado no seu mundo discretamente, não com um currículo impressionante ou ligações corporativas, mas com um calor enraizado que o desarmou. Ela tinha um cabelo castanho intenso que apanhava a luz como madeira polida, uns olhos castanhos profundos que não se alteravam sob o seu olhar, e uma forma de fazer perguntas que o fazia considerar respostas que ele nunca tinha ensaiado. Eles tinham se conhecido numa conferência onde ela estava a dar consultoria sobre participação comunitária para um dos projetos de extensão da Vantage. Durante os meses seguintes, as conversas deles estenderam-se para lá do trabalho, com chamadas telefônicas a altas horas da noite, longos passeios, refeições partilhadas, onde a conversa de negócios era rapidamente abandonada por histórias sobre a infância e sonhos meio esquecidos. Gonçalo tinha sentido algo com ela que ele raramente se permitia: vulnerabilidade. Mas quando a empresa começou a preparar-se para uma agressiva expansão e uma oferta pública inicial, ele foi-lhe dito que devia eliminar essa vulnerabilidade. Conselheiros e membros da direção, homens e mulheres que mediam a vida em retornos trimestrais, começaram a avisá-lo de que qualquer complicação na sua vida pessoal podia distraí-lo da imagem que eles precisavam de vender. A Leonor, eles implicaram, não era um escândalo, mas um fator de risco. Alguém cujos valores não se alinhavam com o teatro corporativo de alto risco que estava prestes a desenrolar-se. Os sussurros converteram-se em estratégia, e o Gonçalo, tão habituado a pensar em termos de movimentos calculados, convenceu-se de que terminar a relação era a decisão mais inteligente. Aconteceu numa tarde chuvosa no seu sótão, com o horizonte iluminado atrás deles. Ele parou junto à janela, com as mãos nos bolsos, a falar com o mesmo tom tranquilo que ele usava quando dava más notícias a um cliente. Ele disse-lhe que o momento não era o certo, que ela merecia alguém que lhe pudesse dar mais do que os retalhos de atenção que ele podia oferecer. E, finalmente, quase como para fechar o negócio, acrescentou: "Isto é o melhor." A Leonor não chorou nem suplicou. Ela simplesmente olhou-o fixamente por um longo momento, como se estivesse a memorizar o homem exato que ela tinha à sua frente. Depois, disse em voz baixa: "Tu traíste-me." Com isso, ela virou-se e saiu, a deixar para trás nada mais do que o leve aroma do seu perfume e um silêncio vazio que as luzes da cidade não conseguiam preencher. Nos dias seguintes, o Gonçalo atirou-se ao trabalho a dizer a si mesmo que tinha evitado um drama desnecessário e que tinha tomado a decisão correta. O que ele não se deu conta foi que a ausência dela persistiria de uma forma que ele não conseguia sacudir. Ele não fazia ideia de para onde ela tinha ido, e ninguém à sua volta parecia saber também. Ela tinha desaparecido por completo, a levar consigo não apenas o conforto da sua presença, mas uma parte dele que ele ainda não entendia que tinha perdido. Nos 3 anos que se seguiram à partida da Leonor, a vida profissional do Gonçalo
converteu-se num ciclo implacável de vitórias que se sentiam estranhamente vazias. A Vantage Technologies expandiu-se para novos mercados, assinou contratos de alto perfil e montou-se no ímpeto de um recorde de oferta pública inicial. Ele foi elogiado em revistas de negócios, convidado a falar em conferências e considerado como o exemplo de um líder feito por si mesmo com um foco inabalável. No entanto, a cada noite, quando o barulho do dia se desvanecia e as luzes da cidade cintilavam fora das janelas do seu sótão, ele ficava com o mesmo silêncio pesado que se tinha instalado na noite em que ela se foi. Ele disse a si mesmo que tinha trocado a distração pela disciplina, que o sucesso requeria sacrifícios e que sentir a falta dela era simplesmente um sintoma de ter permitido que alguém se aproximasse demasiado. Mas a verdade era mais dura. Havia um vazio na sua vida que nenhuma quantidade de marcos empresariais podia preencher. Entretanto, a Leonor tinha construído um mundo diferente, longe das torres de vidro e aço que o Gonçalo habitava. Ela tinha se mudado para uma modesta cidade costeira, onde o ar cheirava a sal e pinheiro, e onde a gente se importava menos com o seu currículo do que se ela se juntava à venda de bolos da comunidade. Ela aceitou um trabalho como professora na escola primária local, a encontrar consolo na rotina e na bondade, sem pretensões, dos seus vizinhos. Mas a parte mais importante da sua vida chegou discretamente, apenas alguns meses depois de ela ter deixado o Gonçalo. O nascimento de gêmeos. Liam e Lucas eram imagens idênticas um do outro, com suave cabelo louro e penetrantes olhos azuis que pareciam ter mais profundidade do que os seus anos podiam explicar. Desde o início, a Leonor soube que os criaria sozinha. Ela disse a si mesma que era para os proteger da instabilidade do mundo do Gonçalo e da possibilidade de ele os ver como um inconveniente ou uma responsabilidade, em vez de como os seus filhos. A vida com as crianças era ao mesmo tempo exaustiva e profundamente gratificante. A Leonor aprendeu a funcionar com um sono fragmentado, a fazer malabarismos com o ensino e as mamadas noturnas, e a esticar os seus modestos rendimentos para cobrir tudo, desde visitas ao médico até a montes crescentes de roupa suja. Ela não falava do pai deles, mas às vezes, quando ela surpreendia os gêmeos a olharem para ela com aqueles inconfundíveis olhos azuis, sentia uma pontada de conflito. Havia momentos em que ela imaginava o que o Gonçalo poderia dizer ou fazer se soubesse, mas depois lembrava-se a si mesma tão rapidamente do homem que tinha escolhido a ambição em vez dela, o que a tinha olhado nos olhos e tinha decidido que ela não valia o risco. No entanto, o passado tem uma forma de pressionar contra o presente quando menos se espera. As crianças aproximavam-se do seu 3º aniversário, quando um diagnóstico preocupante começou a nublar a pequena e estável vida que a Leonor tinha criado. Começou com exames de rotina, pequenas irregularidades nos seus batimentos que o pediatra pensou que valia a pena investigar. O que se seguiu foram visitas de especialistas, exames e longas conversas cheias de termos que ela tinha dificuldade em assimilar. Para quando o cardiologista confirmou que ambos precisariam de uma intervenção cirúrgica, o peso da situação assentou por completo sobre os seus ombros. Ela estava decidida a lidar com isso sozinha, como ela sempre tinha feito, mas nas horas tranquilas da noite, a ver o seu filho a dormir, o pensamento que ela tinha evitado durante 3 anos começou a ressurgir. Se alguma vez houve um momento em que o Gonçalo Brandão precisava de saber a verdade, podia ser agora. Ela simplesmente não sabia ainda como, ou se ela conseguiria obrigar-se a fazer essa chamada. A queda e a redenção.
O dia em que o mundo da Leonor e o do Gonçalo voltaram a chocar começou como qualquer outro, com ela a equilibrar o caos de preparar o Liam e o Lucas para uma consulta matinal. As crianças estavam inquietas, a conversar uns com os outros numa linguagem privada que só os gêmeos pareciam entender. As suas pequenas mãos a agarrarem carros de brinquedo, enquanto ela tentava persuadi-los a porem os casacos. O acompanhamento de cardiologia tinha sido agendado há semanas, e ela tinha se preparado para o que os médicos pudessem dizer, mas ela não tinha planeado para o destino que o destino tinha arranjado. O hospital que eles visitaram era na cidade, a horas da sua tranquila cidade costeira, e a viagem de regresso requeria que eles passassem pelo aeroporto regional. Foi lá, na brilhante extensão do terminal de chegadas, onde o momento ocorreu. Gonçalo estava a sair de um voo de Nova York, com a mente ainda enredada nos fios de uma negociação de alto risco, quando o seu olhar percorreu o terminal e se deteve numa figura que ele pensou que a sua memória, finalmente, tinha suavizado. A Leonor estava parada perto da saída, o seu cabelo castanho a cair sobre o seu ombro, as suas mãos firmes nos pequenos ombros de duas crianças identicamente loiras. Por um momento, a sua mente recusou-se a ligar as peças. Os olhos azuis das crianças, os seus olhos, observavam a multidão com uma curiosa cautela, e o ar à sua volta pareceu mudar. O barulho das malas a rolarem, das chamadas de embarque e dos passos apressados diminuiu de volume sob o bater do seu coração. A Leonor viu-o quase no mesmo momento. A sua postura mudou instantaneamente, endireitou-se. A sua expressão tornou-se cautelosa, como se ela se estivesse a preparar para o impacto. Gonçalo, ainda a uns poucos passos de distância, procurou no rosto dela algo familiar, para lá dos muros que ela tinha construído. Ele notou como seus traços tinham amadurecido nos anos de separação. As leves sombras de exaustão debaixo dos seus olhos e a subtil força na forma como ela se sustentava. As crianças, a sentirem a sua repentina quietude, viraram-se para o olhar diretamente. Aquele único momento de contato visual foi como ser arrastado para um espelho que refletia não só o presente, mas todas as escolhas que os tinham levado até ali. Eles não falaram no terminal. Ela guiou as crianças para a pastelaria logo a seguir à segurança, claramente com a intenção de ter privacidade. Ele seguiu-a, não suficientemente perto para parecer intrusivo, mas sem os perder de vista. Quando eles finalmente se sentaram numa pequena mesa no canto, ela fez-lhe um sinal para que ele se juntasse a eles. O tom dela era tranquilo, mas com um aviso silencioso. As crianças permaneceram por perto, apoiadas nos seus flancos, os seus pequenos rostos uma mistura de curiosidade e cautela. Gonçalo sentou-se em frente a eles, sem saber se devia começar com um pedido de desculpas, uma pergunta, ou a verdade que acabara de chocar com ele. A Leonor poupou-lhe a escolha. Ela disse-lhe os nomes deles, Liam e Lucas, e, sem suavizar o impacto, a realidade da saúde deles. Eles tinham sido diagnosticados com defeitos cardíacos congênitos e, embora ambos estivessem a aguentar por agora, os médicos concordavam em que a cirurgia era inevitável. Ele ouviu. O seu instinto habitual de controlar uma situação, superado pelo simples facto de que não havia nada para controlar, apenas o peso do que lhe tinha sido escondido e a compreensão de por que ela o tinha feito. Ela falou sem raiva, mas também sem desculpas, a explicar que não tinha querido que as vidas deles se enredassem na maquinaria da sua ambição, que ela tinha estado decidida a protegê-los de serem uma ideia de última hora num mundo que valorizava o lucro acima das pessoas. No entanto, aqui estavam eles,
num momento que nenhum dos dois tinha planeado, com duas pequenas crianças sentadas entre eles, cujo futuro podia depender das decisões tomadas nas próximas semanas. Quando ela terminou, o silêncio na mesa era quase palpável. As crianças bebiam sumo de copos de papel, alheias à tempestade sobre as suas cabeças. Gonçalo olhou para eles, depois para ela, e sentiu que o chão se movia debaixo dele de uma forma que nenhuma perda ou vitória corporativa alguma vez o tinha feito. Isto não era um problema de sala de reuniões para resolver. Era uma vida já em movimento, uma da qual ele tinha estado ausente e da qual ele, de repente, soube que ele já não podia manter-se afastado. A luta por redenção. A Leonor não tinha tido a intenção de contar ao Gonçalo, tanto como ela fez naquele dia no café. Mas uma vez que a verdade sobre a condição do Liam e do Lucas saiu, pareceu impossível parar ali. Ela descreveu as consultas, as tensas horas nas salas de espera, com as crianças distraídas por livros para colorir, enquanto ela tentava memorizar cada palavra dos cardiologistas. Ela falou-lhe sobre os prazos cirúrgicos que os médicos já estavam a redigir e de como os procedimentos, especialmente para crianças tão pequenas, requereriam uma equipa de especialistas, um tempo de recuperação prolongado e um acompanhamento meticuloso. Os custos eram espantosos, não só em dinheiro, mas na sua capacidade de manter o seu trabalho e cuidar de ambas as crianças ao mesmo tempo. Ela tinha feito tudo o que era possível para se preparar para o caminho que se avizinhava, mas a realidade era desanimadora. Gonçalo ouviu com uma quietude invulgar. Ele não estava a tirar notas mentais sobre a estratégia ou a procurar o ângulo que o beneficiaria. Ele estava a assimilar cada palavra como se fosse a única coisa que importava. Ele conseguia ver o preço que estes anos tinham cobrado a ela, a forma como a voz dela transmitia um certo cansaço que era mais profundo do que a falta de sono, a cautela nos olhos dela que parecia preparar-se para a desilusão antes que ela pudesse chegar. No entanto, quando ela falava das crianças, algo na expressão dela suavizava-se. Havia um amor feroz lá, uma determinação inabalável que o lembrou por que é que ele se tinha sentido atraído por ela em primeiro lugar. Ele perguntou-lhe por que é que ela nunca lhe tinha falado sobre eles antes. A Leonor não hesitou na sua resposta, porque não tinha confiado em que ele os escolheria em vez das exigências da sua carreira, e porque não queria que eles fossem uma ideia de última hora numa vida construída à volta da imagem e do lucro. Eu fui-me embora para os proteger, ela disse, e talvez para me proteger a mim mesma também. Mas isso não significa que eu alguma vez tenha deixado de pensar no que significaria para eles não te conhecer. A honestidade dela foi como uma lâmina silenciosa. Não o magoou com volume, mas com precisão. Por um momento, ele considerou defender-se, a apontar as pressões sob as quais ele tinha estado, o conselho constante da sua direção, o momento da oferta pública inicial. Mas as palavras sentiram-se vazias antes de saírem da sua boca. A verdade era mais simples. Ele tinha tomado uma decisão naquela altura, e era uma que ele não podia desfazer. Agora ele enfrentava outra escolha, uma que importava muito mais. Ele inclinou-se para a frente, a sua voz baixa mas firme, e disse-lhe que queria ajudar, não por obrigação ou culpa, mas porque eles também eram filhos dele. Ele prometeu cobrir as despesas médicas, organizar consultas com os melhores cirurgiões pediátricos e estar presente para o que viesse a seguir. A Leonor estudou-o em silêncio por um longo momento, como se estivesse a pesar a sinceridade nos olhos dele
contra a história entre eles. Finalmente, ela assentiu, embora a sua expressão não continha nenhum rasto de rendição, apenas uma aceitação cautelosa. Se tu estás nisto, ela disse, tu estás nisto até o fim. Não desapareças quando as coisas se tornarem difíceis. Não deixes que outra pessoa tome decisões por ti. Eles não precisam de um visitante, Gonçalo. Eles precisam de um pai. O peso daquela palavra assentou sobre ele como armadura e responsabilidade ao mesmo tempo. Para quando eles saíram da pastelaria, o ar entre eles tinha mudado. Os anos de separação não tinham apagado o passado, mas algo tácito tinha criado raízes, um reconhecimento de que, quaisquer que fossem as batalhas que se avizinhavam, eles teriam que lutar contra elas lado a lado. Enquanto eles regressavam ao ritmo acelerado do terminal, as crianças a segurarem cada uma das suas mãos, o Gonçalo pôs-se a caminhar ao lado deles, a igualar silenciosamente o ritmo deles pela primeira vez. A viragem. As semanas antes das cirurgias esbateram-se num ritmo de visitas ao hospital, consultas e constantes chamadas telefônicas que pareciam estender-se até altas horas de cada noite. A Leonor equilibrou os seus deveres de ensino o melhor que pôde, mas a sua mente estava consumida pelos próximos procedimentos para o Liam e o Lucas. Cada novo resultado do exame era outra peça do puzzle de que os cardiologistas precisavam para decidir a abordagem mais segura, e cada consulta acarretava a sua própria mistura de esperança e pavor. Gonçalo, fiel à sua palavra, envolveu-se por completo. Reorganizou a sua agenda de viagens, cancelou compromissos de oratória e organizou reuniões com especialistas em quem ele confiava de todo o país. Era a primeira vez em anos que ele se entregava por completo a algo sem pesar o seu possível retorno, e a mudança pareceu-lhe desorientadora, mas ao mesmo tempo tranquilizadora. Nos corredores do hospital, a sua presença era impossível de ignorar. Ele não era a figura polida das capas de revistas. Muitas vezes ele usava jeans gastos e uma camisa simples, inclinado sobre pranchetas com cirurgiões, a perguntar sobre os protocolos de recuperação ou simplesmente sentado ao lado das crianças enquanto elas brincavam com blocos de construção no chão da sala de espera. A Leonor observava-o de perto nesses momentos, a notar as pequenas, mas inconfundíveis mudanças no seu comportamento, como ele se ajoelhava para encontrar as crianças à altura dos olhos, como ele ouvia as histórias divagantes delas, sem verificar o seu telemóvel, como a sua expressão se suavizava a cada vez que eles instintivamente lhe pegavam na mão. Apesar da sua fachada de cooperação, a tensão persistia entre ele e a Leonor, não por hostilidade, mas pelo peso tácito da sua história partilhada. Houve noites em que ambos ficaram na sala de família do hospital, muito depois de as crianças terem adormecido, a beber café morno e a falar em tons medidos. Ela perguntou-lhe mais do que uma vez se ele tinha a certeza de que conseguia lidar com aquilo, não apenas o custo financeiro, mas o custo emocional. Ele sempre respondia da mesma forma, não com promessas de perfeição, mas com uma segurança constante de que ele não se iria embora. A manhã em que as cirurgias foram agendadas, o ar na ala pediátrica sentiu-se diferente, mais pesado. As crianças foram preparadas em quartos adjacentes, cada uma com um pequeno animal de peluche agarrado nos seus braços. A Leonor ficou com Lucas enquanto o Gonçalo acompanhava o Liam, cada um deles a dividir o seu foco, mas unidos no propósito. Eles trocaram breves acenos no corredor, um reconhecimento tácito de que, acontecesse o que acontecesse nos blocos operatórios, eles estavam juntos naquilo.
Quando as portas duplas finalmente se fecharam atrás das macas, a Leonor afundou-se numa das rígidas cadeiras da sala de espera, e o Gonçalo sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra. Eles esperaram em silêncio, não porque não houvesse nada para dizer, mas porque a única coisa que ambos queriam, ver o seu filho são e salvo, estava para além das palavras. Passaram as horas com atualizações que chegavam a conta-gotas das equipas cirúrgicas. A cada vez que uma enfermeira saía, ambos se punham de pé em uníssono, a preparar-se. A espera era a sua própria classe de teste, a testar a paciência e a fé em igual medida. Para o Gonçalo, habituado a resolver problemas através de uma ação decisiva, a impotência era quase insuportável. Para a Leonor, que tinha carregado esta responsabilidade sozinha durante tanto tempo, partilhar o fardo, realmente partilhá-lo, sentiu-se, ao mesmo tempo, estranho e inesperadamente aliviante. Naquela sala de espera, sem a armadura das suas queixas passadas, eles começaram a ver um ao outro, não como as pessoas que eles tinham sido, mas como os pais que os seus filhos precisavam que eles fossem. Quando os cirurgiões finalmente saíram dos blocos operatórios, os seus rostos mostravam o cauteloso alívio dos profissionais que tinham navegado por um caminho delicado e tinham saído do outro lado. Eles explicaram que tanto o Liam como o Lucas tinham respondido bem aos procedimentos, as reparações tinham corrido como planeado, e embora a recuperação fosse lenta e cuidadosamente monitorizada, o prognóstico era esperançoso. A Leonor sentiu que os seus joelhos se enfraqueciam com a notícia, uma libertação de tensão quase vertiginosa depois de tantas semanas de medo. O Gonçalo, de pé ao lado dela, exalou lentamente um suspiro que ele não se deu conta de que tinha estado a aprender. Não foi o forte aplauso de um homem a celebrar uma vitória. Foi mais silencioso, mais pesado, o som de alguém que aceita a magnitude do que poderia ter sido perdido. As crianças foram transferidas para a ala de recuperação pediátrica, cada uma na sua própria cama, mas suficientemente perto para que a Leonor pudesse sentar-se entre eles e segurar uma mão de cada lado. Os seus rostos estavam pálidos contra os lençóis do hospital, os seus pequenos peitos a subirem e a descerem com o ritmo constante das máquinas que assistiam à sua respiração. Gonçalo ficou a recusar-se a ir embora, mesmo quando as enfermeiras lhe asseguraram que não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ele percorreu o quarto em passos lentos e medidos, a parar para ajeitar uma manta ou a afastar um cacho de cabelo de uma testa. A sua expressão fixa, de uma forma que sugeria que ele estava a memorizar cada detalhe. Aquelas primeiras horas de recuperação foram marcadas por trocas tranquilas entre ele e a Leonor. Ela agradeceu-lhe por estar lá, não por cortesia, mas com a sinceridade de alguém que se tinha preparado para carregar o peso sozinha, e surpreendeu-se ao descobrir que era partilhado. Ele admitiu que vê-los assim era mais difícil do que qualquer coisa que ele tivesse enfrentado nos negócios, que nenhuma quantidade de habilidade ou influência podia controlar a incerteza que a paternidade trazia. Eles falaram sobre assuntos práticos, horários de medicação, consultas de acompanhamento, a possibilidade de uma enfermeira em casa. Mas por debaixo daquelas conversas havia uma crescente corrente subterrânea de algo tácito, uma frágil compreensão de que eles estavam a reconstruir a confiança, não com pressa, mas momento a momento. Quando as crianças finalmente começaram a acordar, atordoados e desorientados, a Leonor inclinou-se para perto para os acalmar, a sua voz suave e constante. O Gonçalo mostrou-se lentamente
a não querer sobrecarregá-los. O Liam pestanejou para ele primeiro, depois o Lucas, as suas pequenas mãos a estenderem-se em uníssono. Sem hesitação, ele pegou nas duas, uma em cada mão, a sentir o calor dos seus dedos a enrolar-se à volta dos seus. O momento foi silencioso, mas tinha um peso muito maior do que qualquer declaração que ele poderia ter feito. Era a primeira vez que eles tocavam no seu pai, a saber quem ele era, e algo sobre aquele reconhecimento assentou profundamente nele. Naquela noite, a Leonor aninhou-se numa cadeira entre as camas deles, a recusar a cama desdobrável que as enfermeiras tinham trazido. O Gonçalo sentou-se em frente a ela, a sua postura ainda direita, mas o seu olhar mais suave do que ela alguma vez tinha visto. Eles não falaram muito, eles não precisaram. O zumbido constante dos monitores e a respiração lenta dos seus filhos encheram o silêncio. Pela primeira vez desde que ela o tinha deixado há anos, a Leonor não se sentiu apenas apoiada, mas acompanhada. E pela primeira vez na sua vida, o Gonçalo sentiu a total gravidade do que significava ser pai, não como um título, mas como uma escolha que ele continuaria a fazer todos os dias. A família. Os dias seguintes às cirurgias desenrolaram-se num ritmo que era ao mesmo tempo exaustivo e estranhamente tranquilizador, como se o hospital se tivesse convertido no seu próprio mundo autônomo. A brilhante luz do dia que se filtrava pelas persianas, o zumbido das máquinas médicas e o fraco cheiro a antisséptico formavam o pano de fundo de longas horas de espera, de pequenos sinais de progresso. O Liam e o Lucas, embora com dores e facilmente cansados, mostravam uma melhoria gradual a cada dia que passava. A primeira vez que o Liam conseguiu um fraco sorriso à enfermeira que trouxe o seu sumo, a Leonor quase chorou. E quando o Lucas reuniu energia suficiente para pedir ao Gonçalo que lhe lesse um livro ilustrado, sentiu-se como uma vitória silenciosa que nenhum dos pais deu por garantida. O Gonçalo tinha se dedicado por completo ao papel de estar lá, não da maneira ocasional e superficial que ela tinha temido uma vez, mas na presença constante e firme de alguém que entendia que os momentos mais pequenos podiam ser tão críticos como os grandes. Ele aprendeu a ajudar a ajeitar as vias das crianças sem puxar os tubos, memorizou os horários de medicação deles e até começou a seguir o seu progresso num pequeno caderno. Não havia nada de glamouroso no trabalho, mas ele abraçou-o como se fosse o negócio mais importante da sua vida. Pelas noites, depois de as crianças adormecerem, ele e a Leonor muitas vezes saíam para o corredor por uns minutos para deixar que as enfermeiras fizessem as suas rondas. Essas conversas eram diferentes das suas trocas anteriores, menos sobre o passado, mais sobre o presente. E às vezes eles até se atreviam a tocar no futuro. Foi numa dessas conversas a altas horas da noite, encostados à parede fria, fora da sala de recuperação, que a Leonor admitiu que tinha passado anos a preparar-se para a possibilidade de ele algum dia voltar a aparecer nas suas vidas. Ela tinha imaginado o que diria, como o manteria a uma distância emocional segura, mas a realidade tinha se desenrolado de maneira diferente. Vê-lo a cuidar dos seus filhos com uma paciência e dedicação que ela nunca tinha conhecido nele, tinha mudado algo dentro dela. O Gonçalo ouviu sem tentar defender-se, e em vez disso, disse-lhe que a vê-la, a criá-los sozinha, tinha sido ao mesmo tempo humilhante e doloroso. Doloroso porque ele não tinha estado lá, e humilhante porque ela tinha conseguido criar uma base tão firme sem ele. Na semana seguinte, à medida que as crianças se fortaleceram, o Gonçalo começou a fazer arranjos discretos nos bastidores.
Ele contactou um dos melhores programas de reabilitação de cardiologia pediátrica do país e assegurou lugares para o Liam e o Lucas. Contratou uma enfermeira privada para os assistir em casa durante a fase inicial de recuperação, não para substituir o cuidado da Leonor, mas para se assegurar de que ela não carregasse o peso sozinha. Quando ele lhe falou sobre estes planos, ela olhou-o por um longo momento antes de simplesmente dizer: "Eu não preciso que tu arranjes tudo, eu só preciso que tu fiques." A resposta dela foi simples: "Eu não me vou embora para lado nenhum." Chegou o dia em que os médicos anunciaram que as crianças estavam suficientemente bem para terem alta. O momento foi ao mesmo tempo alegre e aterrorizante, porque deixar a segurança do hospital significava voltar para um mundo onde cada decisão se sentia mais arriscada. A Leonor arrumou as suas coisas enquanto o Gonçalo se encarregava da papelada da alta, e juntos eles levaram as crianças em cadeiras de rodas para o ar fresco de uma tarde. Pela primeira vez em anos, eles deixaram um lugar lado a lado, não como estranhos sobrecarregados pela sua história, mas como dois pais que carregavam a mesma esperança para a frente. E enquanto eles conduziam em direção à casa da Leonor, com as crianças a dormir no banco de trás, sentiu-se menos como um regresso a velhas feridas e mais como o frágil e deliberado começo de algo novo. Em casa, o ambiente era uma estranha mistura de alívio e fragilidade. As crianças já não estavam rodeadas pelo constante som dos monitores. No entanto, a memória desses sons ainda persistia na mente de todos. A sala de estar tinha se transformado num espaço de recuperação, com mantas macias dispostas, uma pequena estação médica instalada no canto e a enfermeira que o Gonçalo tinha contratado a tirar notas em silêncio sobre os seus sinais vitais. A Leonor movia-se pela casa com uma precisão praticada, a lidar com os medicamentos, a preparar refeições leves e a seguir os níveis de atividade dos gêmeos. O Gonçalo, já não o visitante ocasional nas suas vidas, tinha começado a passar a maior parte dos seus dias lá, o seu computador portátil afastado com mais frequência do que o habitual, enquanto ele escolhia sentar-se com as crianças enquanto elas dormiam a sesta ou brincavam. Os gêmeos levaram tempo a ajustar-se à presença constante do seu pai. No início, eles ainda olhavam para a Leonor em busca de tranquilidade a cada vez que o Gonçalo sugeria algo: ler uma história, construir blocos ou ajudá-los a descer os degraus para o quintal. Gradualmente, no entanto, a hesitação deles desapareceu. O Lucas começou a pedir por ele de manhã, e o Liam começou a puxar-lhe a mão a cada vez que ele queria mostrar um novo desenho. O Gonçalo teve o cuidado de nunca pressionar demasiado, a dar-lhes espaço para que eles se aproximassem dele no tempo deles. A Leonor também notou as mudanças subtis, a forma como o Gonçalo parecia medir as suas palavras com mais cuidado, a forma como ele estudava os humores deles, como um homem que tentava aprender uma língua pela primeira vez, decidido a não cometer um erro que lhe custasse a sua confiança. As noites converteram-se num ritual tranquilo. Depois de as crianças se deitarem, ele e a Leonor encontravam-se na cozinha, a falar com chávenas de chá. Às vezes as conversas eram leves, cheias de pequenas observações sobre o dia, e às vezes eles aventuravam-se em território mais profundo. A Leonor começou a partilhar pedaços dos anos que ele tinha perdido. A primeira vez que os gêmeos se tinham rido em uníssono, a noite em que ela tinha ficado acordada, preocupada com as suas primeiras febres, a manhã em que ela os tinha levado, os dois, para a creche meio a dormir.
O Gonçalo ouviu sem interromper, a deixá-la pintar uma imagem de uma vida para a qual ele não tinha estado lá, mas da qual ele queria desesperadamente fazer parte a partir de agora. Também houve momentos difíceis. As crianças tiveram pesadelos mais do que uma vez nessas primeiras semanas, a acordar a chorar por causa de sonhos que eles não conseguiam explicar por completo. A Leonor corria para o quarto deles, mas começou a notar que o Gonçalo chegava igualmente depressa, às vezes até antes dela. Ele nem sempre sabia as palavras certas, mas aprendeu rapidamente que às vezes tudo o que eles precisavam era que ele se sentasse na borda da cama e lhes pegasse nas mãos até que eles voltassem a adormecer. Essas noites o deixavam completamente acordado, muito depois de a casa ter ficado em silêncio, a dar-se conta de que ser pai não era sobre grandes gestos, era sobre os atos mais pequenos e consistentes de estar presente. À medida que a primavera começava a infiltrar-se, as crianças ficaram mais fortes. As visitas das enfermeiras tornaram-se menos frequentes e os médicos deles autorizaram-nos a fazer passeios curtos lá fora. O Gonçalo esteve lá na primeira vez que eles se aventuraram no parque juntos, uma pequena vitória que se sentiu maior do que qualquer prêmio ou marco empresarial que ele alguma vez tivesse alcançado. A ver os gêmeos a correr em direção aos baloiços, os seus risos a serem levados pela brisa, ele olhou para a Leonor e pela primeira vez em anos não havia uma distância cautelosa na sua expressão, apenas o reconhecimento silencioso de um triunfo partilhado. Uma noite depois de as crianças adormecerem, o Gonçalo saiu para o alpendre onde a Leonor estava sentada, com uma manta enrolada à volta dos seus ombros. Ele sentou-se ao lado dela e por um bocado eles não falaram. Finalmente ele disse-lhe que ele não ficava apenas por causa das crianças. Ele ficava porque ele também queria fazer parte da vida dela novamente, se ela o permitisse. Ela não respondeu de imediato, mas também não desviou o olhar. Não houve uma declaração dramática, nem um abraço repentino, apenas uma compreensão lenta e deliberada que passou entre eles no ar tranquilo da noite. Naquele momento, ambos souberam que o que eles estavam a construir era frágil, mas era real e era deles. E pela primeira vez o futuro não se sentiu como algo a temer. Sentiu-se como algo que eles podiam enfrentar juntos. Conclusão. Na minha opinião, esta história é uma prova de que a vida sim oferece segundas oportunidades, mas elas nunca te levam de volta para o lugar exato onde tudo começou. Não é um clichê. Felizes para sempre. É uma viagem através de erros, perdas e a compreensão de que o amor e a família não são apenas sentimentos, mas escolhas que tu tens que demonstrar com as tuas ações todos os dias. Gosto de que o final não seja ruidoso ou teatral, mas tranquilo, e isso o torna ainda mais poderoso. Os personagens não são reunidos magicamente pelo destino. Eles tomam a decisão consciente de se moverem um em direção ao outro, apesar do medo e da dor do passado. Esta não é uma história sobre pessoas perfeitas, mas sobre aqueles que aprendem a tornarem-se numa melhor versão de si mesmos por causa de alguém que importa mais do que o seu próprio ego. A parte mais valiosa deste final é que ele deixa espaço para o futuro. Nós podemos ver que a vida deles à frente continuará a ser desafiante, mas agora eles têm um desejo e uma vontade partilhados para o enfrentar juntos. E isso é mais forte do que qualquer palavra ou promessa.